paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje a gente vai começar o Evangelho segundo Lucas, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, né? É sempre bom interagir com o canal. Nos ajude a crescer o canal, né? E lembrando que os evangelhos segundo Marcos, Mateus e Lucas são os mesmos acontecimentos, né? Que é a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, só que cada um com o seu ponto de vista, né? Hoje a gente vai começar o livro de Lucas e a gente vai ver a introdução no capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir.
E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Só um parênteses aqui, que quando Maria diz que não conhece homem algum, quer dizer que não se deitou com homem algum, né? E continua no versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. Santo és o teu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos.
auxiliou a Israel, seu servo, e recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E o cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua aliança santa e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. O João realmente ele foi ali um profeta do Senhor, ele foi um ungido do Senhor desde o ventre da mãe, né? E Deus, ele realmente tem um propósito para cada um de nós, né? Basta que a gente realmente siga seus caminhos, né? Deus tem os seus eleitos e muitas vezes a gente tenta fugir. Lembra de Jonas que a gente leu? Que ele tentou fugir, tentou, né? Mas ele, inclusive, o barco que ele entrou, acabou vindo uma tempestade, aí ele ficou dentro de um peixe muito grande durante 3 dias, até que realmente ele viu que não tinha como mais fugir do chamado do Senhor e foi até Nínive e assim pregou a palavra do Senhor e todo o povo realmente se arrependeu e voltou-se para o caminho do Senhor, né? O que acontece quando a gente recusa um chamado do Senhor? Que Deus nos chama de várias maneiras. Às vezes
Ele sussurra em nossos ouvidos, às vezes Ele nos chama através de um sonho, através de uma pessoa na rua, através de um culto na TV, né? de um pastor, ou às vezes até mesmo através de uma doença. Sim, através de uma doença também, porque na dor, muitas vezes, a gente só procura Deus na dor, né? Quando a gente vê que aqui, nesse mundo, a gente não encontra mais uma solução, não encontra mais um apoio, e acaba, aí sim, como última esperança, acaba buscando Deus. Infelizmente, na maioria das vezes é assim. Mas, Deus, não é mas nem por isso Deus vai recusar de jeito nenhum. Deus está com a mão estendida o tempo todo. Lembra em Isaías, né? Isaías, nos primeiros capítulos ali, sempre no final ele fala que ele está com a mão estendida, né? Ele está com a mão estendida em nossa direção, em sua direção. Ele quer que você vá ao encontro dele, independente do que aconteceu em sua vida, independente do que está acontecendo. Ele quer que você vá em direção a ele do jeito que você está. Muitas pessoas falam, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, Deus não vai me aceitar assim. Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus ama a todos nós, né? Com nossas diferenças, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, sim, porque temos muitos, né? Somos nascidos do pecado, somos um povo obstinado, né? A nossa tendência realmente é para o mal. Infelizmente é sim, mas Ele nos ama de graça e Ele nos dá a oportunidade de nos libertar de tudo isso e de sermos salvos, né? De vivermos no reino de Deus, onde não tem sofrimento, não tem angústia, não tem dor, não tem mágoa, não tem morte, né? Então lá é a vida eterna, com paz e alegria, né? A prosperidade literalmente. Lá sim é prosperidade. É o que Ele deseja para nós. Mas para isso somos nós que temos que dar o passo em direção a Ele, porque Ele não entra em nossa vida se não nos permitir. Mas se Deus te chamou, atenda o chamado dEle. Porque quando Ele nos chama é porque Ele tem um propósito muito grande em nossa vida. E normalmente esse propósito não envolve só a nossa vida. Como Jonas, né, que eu estava falando aqui, o propósito não era só para ele fazer algo, né? Ele salvou a alma dele ali, mas ele também salvou a Nínive, que Nínive, se eu não me engano, eram 120 mil homens, né? E normalmente os censos da época só contavam homens de 20 anos acima, né? Não contavam mulheres e crianças, né? Então imagine, 120 mil homens, então imagine, mais as mulheres e crianças, quantas pessoas se arrependeram ali, quantas pessoas foram salvas ali, né? Uma cidade inteira. Se ele não tivesse ouvido a palavra do Senhor, se ele realmente não tivesse acatado a decisão do Senhor, né, o chamado do Senhor, a cidade não teria se arrependido de seus maus caminhos e toda a cidade teria se perdido na maldição, né? E aliás, provavelmente toda a cidade teria se perdido na maldição e o barco que ele estava também provavelmente teria se afundado e todos ali teriam morrido também, porque era uma tempestade muito forte. Então lembre-se que se Jesus está te chamando, não fuja dele, dê oportunidade para si mesma, dê oportunidade para si mesmo, né? Porque quem sairá perdendo é você se você não aceitar. Porque Deus, sem você, Ele continua sendo Deus, nada vai mudar para Ele. Mas já você, sem Deus, infelizmente, terá o sofrimento eterno. Então é por isso que eu continuo nos caminhos do Senhor, eu continuo sempre andando e pregando o Evangelho, para que você possa também fazer parte desse plano de salvação, para que você tenha a oportunidade também de ser salvo e poder viver eternamente ao lado do Senhor, porque esse sofrimento aqui não é nada
perto do sofrimento que está por vir. E se você acha que esse sofrimento aqui é horrível, imagine o lago de fogo ardente, né? Imagine o sofrimento eterno ali ao lado do demônio, onde há dores e ranger de dentes. Então aproveite essa oportunidade, não deixe passar. Aproveite a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: buscai-me enquanto se pode achar, né? Então buscai a Deus enquanto há tempo ainda, porque logo logo Jesus estará batendo a sua porta. E quando Jesus vier, que todos os olhos o verão e todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor, ali já não vai mais ter oportunidade de se arrepender, porque ali já terá, o julgamento já estará preparado, a sentença já estará finalizada, né? Porque ele já estará tendo o julgamento finalizado ali, ele só vai dar o veredito. Então, busque enquanto há tempo, não se permita correr esse risco. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que toque no coração dessa pessoa que está me vendo agora, Pai, que está me ouvindo, Pai. Seja onde ela estiver, Pai, seja no trabalho, seja em casa, seja deitada, seja no sofá, seja na rua, no trânsito, onde estiver, Senhor, que o Teu Espírito toque no coração dessa pessoa, Pai, que ela possa sentir a Tua presença, Senhor, que ela sinta, Pai, que contigo, Senhor, somos mais que vencedores, Pai, que o Teu fardo é leve, Pai, que fica tudo mais fácil quando andamos em Seu caminho, Senhor, que no mundo jaz o maligno, mas quem anda contigo, Pai, tem a chance de libertação, tem a chance de salvação, Pai. Abre os olhos espirituais dessa pessoa para enxergar, Pai, o que é verdadeiramente esse mundo, Pai, e o caminho a ser trilhado em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um, Senhor, e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti, Pai, pelos Teus filhos, necessitamos de Tua presença, Pai, necessitamos de Tua sabedoria, de Teu discernimento, Pai, de Tua direção. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.